Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que bem, espero que em casa. Afinal de contas, o que vai acontecer com o nosso calendário? Os estaduais serão complementados, cancelados? E o Campeonato Brasileiro tem a chance de ser realizado no formato mata-mata? Vamos falar sobre isso, eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e vamos juntos! E aí pessoal, também estou na minha quarentena e é bom que se diga que todas essas questões envolvendo o calendário, elas são secundárias, na medida que o mais importante é o que estamos fazendo. Fica aqui o meu apelo também para que você fique na sua residência, tome todos os devidos cuidados, se você puder, evidentemente. A gente está vendo várias medidas, né, para que a gente evite aglomerações e isso é o mais importante agora. Então fica aqui o meu pedido para você também. Eu também, na medida do possível, né, tô indo lá, a gente faz o programa naquela meia hora, uma hora, dependendo do tempo do debate lá no Jogo Aberto da Band, volto para casa e fico por aqui bem quietinho. Gente, essa questão ela é secundária, mas ela é importante. A gente já começa a discutir o que vai fazer, mas a grande questão é quando isso será retomado. E faz muita diferença você saber quando o campeonato ou os campeonatos serão retomados, para a gente ter uma ideia da quantidade de datas que teremos. Nesse momento, algumas situações elas já se colocam para que a gente possa discutir. Por exemplo, algumas competições elas que estavam previstas para 2020, elas já foram postergadas para 2021, o que já elimina uma série de datas que a gente precisaria se adequar. Embora o Campeonato Brasileiro não estivesse na sua programação parar durante Copa América, Eurocopa e até mesmo eliminatórias, não, eliminatórias pararia por conta das datas FIFA. Foi a única alteração que a gente fez nessa temporada, né, para que durante datas FIFA, convocações, a gente realmente parasse para não prejudicar os nossos clubes. Agora, outras competições como Copa América e Eurocopa, né, enfim, a Eurocopa nem tem a ver muito com a gente, a competição não ia parar. Mas com essa eliminação, né, dessas competições nesse ano, a gente já ganhou algumas datas. E aí vamos ter que nos adaptar de novo de talvez não parar em datas FIFA, já que as eliminatórias elas foram agora passadas só para setembro e mesmo assim, como a Copa de 2022 ela é no fim do ano, ela é em dezembro no Catar, a gente tem tempo para fazer essas eliminatórias. Eu acho que esse não é o maior problema. Vamos voltar para a nossa bolha aqui, né? Que são os estaduais. Os estaduais que foram paralisados, interrompidos nesse momento por conta da pandemia do coronavírus. A gente precisa saber quando o calendário será retomado, quando a vida normal irá ser retomada. Mas eu acho muito difícil, gente, que nessa previsão inicial de 15 dias, 2 semanas, 30 dias que seja, nós consigamos voltar ao normal. Então, numa projeção, de acordo com especialistas, meados de abril deve ser o pico dos casos aqui no Brasil, no nosso país. Então, a partir do momento que a curva começar a descer, a gente tem uma previsão aí da situação normalizar por julho, agosto, setembro. Eu não consigo imaginar a gente terminando os nossos campeonatos estaduais. Pode ser que eu esteja errado e tomara que eu esteja, né? Tomara que a gente volte ao normal o mais breve possível para que talvez a gente consiga completar os nossos campeonatos. Diante dessa situação, eu não vejo outra solução a não ser cancelar os campeonatos. Talvez uma medida estudada seria de um tipo repetir ou retomar o campeonato no ano que vem, tipo 2020 não existiu. Só que eu acho muito injusto, por exemplo, com equipes que estão líderes nesse momento, que conquistaram turnos já de campeonatos, como o caso do Caxias no Rio Grande do Sul. Não é comum, né, uma equipe fora de Grêmio Internacional conquistar um turno lá. Aconteceu, eu acho muito injusto você simplesmente anular isso e recomeçar no ano que vem. Então eu daria o título para o Caxias, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul. No caso do Paulista, daria o título para o Santo André, também uma equipe do interior que fez valer a melhor campanha até esse momento. A grande questão, me parece, ser em relação a rebaixamentos, porque aí você precisa decidir agora com relação a equipes que ainda teriam pontos a disputar, teria a sua condição, a sua capacidade de se recuperar, e aí você rebaixa uma equipe que não tem culpa, né, digamos assim, por tudo que está acontecendo, ninguém tem, enfim, e seria complicado de fazer isso. Mas talvez, se a gente resolver essa questão de dar os títulos ou encerrar os estaduais e dar o troféu, né, para líderes, campeões de turno e tudo mais, a gente conseguiria resolver uma parte da questão.
talvez montando uma quinta divisão, uma série E, para beneficiar clubes menores. E aí eu queria fazer um apelo para a Confederação Brasileira de Futebol, que anunciou há alguns dias um lucro de 957 milhões de reais no seu ano de 2019. Se a CBF tem esse lucro, é para quê? A CBF que organiza o futebol brasileiro, que tem o seu presidente eleito por conta dos presidentes das federações. Então essa gerência da CBF, ela deveria ter um braço aberto, porque agora muitos lavam-se as mãos, né? A CBF diz que não vai interferir nos estaduais e os presidentes das federações vão tomando as suas medidas de acordo com aquilo que entendem o melhor. Eu acho que precisaria ter um comando, sim, uma voz mais ativa da CBF e também no sentido de apoio. Se tem toda essa verba destinada, se a CBF arrecada tanto assim, por que não beneficiar os clubes menores? Já há uma anistia com clubes que devem para a União de que nos próximos 60, 90 dias essas dívidas não sejam pagas, porque os clubes maiores, os devedores, eles também vão ter prejuízo, cada um dentro da sua realidade. Eles também não vão ter mais receita de bilheteria, uma série de prejuízos econômicos, financeiros, que em todas as circunstâncias estamos vivendo, viu, gente? Isso aqui a gente está falando de futebol, não que o futebol seja mais importante do que o restante, mas é porque é o nosso assunto e o nosso foco agora. Esses clubes também terão prejuízos, mas e os menores? Os menores não tem nem de onde tirar, não tem nem como ter uma anistia de dívida porque não consegue nem dever, não consegue nem sobreviver, cumprir contratos. Muitos jogadores estão com contratos vencendo. O Ronaldo, por exemplo, destaque do Santo André no Campeonato Paulista, já está fechado com o Sport. Então se o Campeonato Paulista for retomado em junho, julho, agosto, o cara não vai poder jogar, porque ele já está vendido para outro clube. O Santo André contou que o campeonato terminasse em maio. Então, essas questões todas, elas serão definidas num segundo momento, mas eu entendo que se a CBF tem todo esse dinheiro sobrando, a hora é agora. O Senado não está definindo, aprovando calamidade pública no Brasil inteiro para liberar recursos para a pasta da saúde, para poder, e todas as outras pastas, né, para a gente poder tentar amenizar um pouco essa crise, e a CBF vai ficar guardando esse dinheiro para quê? Eu acho que esse seria o momento da gente conseguir resolver pelo menos uma parte, né, desses clubes mais prejudicados, os clubes menores. E aí veio o Campeonato Brasileiro. Existe uma discussão de que talvez a gente comece no segundo semestre, a partir de agosto, setembro, quando a coisa normalizar, e retome e termine apenas no primeiro semestre do ano que vem. O que seria isso? A gente se adequar ao calendário europeu. A gente tem uma temporada 2021, como o calendário da Argentina, por exemplo, que também é adaptado ao calendário da Europa. Eu acho muito difícil isso acontecer, embora há alguns defensores de aproveitar essa oportunidade para mudar o nosso calendário. Facilitaria em termos de janela, por exemplo, porque a janela maior é no meio do ano e muitas equipes começam o Campeonato Brasileiro, perdem o seu principal jogador, alguns dos seus principais jogadores, e você tem um prejuízo técnico para o segundo semestre quando o Campeonato Brasileiro esquenta. Aí a gente estaria mais adaptado para isso, mas será que culturalmente a gente conseguiria se adaptar? Primeiro, o que você faria com os estaduais e com os clubes menores que dependem também dessa verba no primeiro semestre? De que forma nós conseguiríamos nos adaptar na medida em que janeiro há uma desmobilização, a gente está vivendo o verão aqui, eles estão no inverno. Eles conseguem ter uma semana, 15 dias de férias nesse período para ter as suas férias só na metade do ano, lá em julho. Quando há o calor, quando as pessoas voltam para os seus países, enfim. Aqui a gente conseguiria isso? Janeiro fervendo e a gente está decidindo um campeonato brasileiro, fevereiro, com o carnaval. Eu acho que tem muita coisa em voga, em questão, para a gente conversar. Por isso eu acho muito difícil que a gente se adapte à cultura e ao calendário europeu. É mais do que o futebol. Tem uma série de questões culturais que fazem com que a gente comece as nossas atividades em janeiro e encerremos em dezembro. Nós vivemos numa outra realidade. E o Campeonato Brasileiro de mata-mata? Eu acho possível. A única questão é que eu acho injusto com equipes que se preparam para ganhar o campeonato de pontos corridos, como é o caso do Flamengo. Você, ao definir o campeonato de mata-mata, que já tem a Copa do Brasil para isso, né? Você permite que outras equipes não tão bem preparadas consigam vencer.
A gente sempre coloca o Flamengo como favorito, como foi no ano passado, e o Flamengo por ter o seu melhor elenco e tudo mais, a gente imagina que o Flamengo será beneficiado com isso, né, com os pontos corridos, porque montou um time para isso. Agora, vejam só, o time se prepara para ganhar um campeonato de pontos corridos, né, tendo o seu melhor elenco, e a gente sabe como é preciso por ser um campeonato de fôlego, e no meio de tudo se muda o regulamento. Obviamente a gente está falando de uma questão atípica que ninguém imaginava acontecer, que ninguém queria que acontecesse, e talvez por isso, né, os dirigentes flamenguistas, o torcedor do Flamengo entenda, né, o que está acontecendo. Mas eu acho que datas para um campeonato de pontos corridos em 38 rodadas nós não teremos. Talvez um turno com todo mundo se enfrentando, depois definem os 8 primeiros e a gente faz ali quartas de final, semifinal e final. Talvez seria o mais recomendável dentro das datas. E aí ainda tem Libertadores e Copa do Brasil. Só que aí você separaria apenas finais de semana para o Campeonato Brasileiro e dias de semana sem interrupção para jogos da Libertadores e da Copa do Brasil. Para jogar um turno e depois fazer uma fase mata-mata, talvez até mata, sem ida e volta, com campo único, neutro, enfim, para poder enxugar mais essa temporada, a gente consiga encerrar o calendário ao fim desse ano. Mas, de novo, tudo vai depender de quando a nossa vida voltar ao normal, de quando a gente vai conseguir voltar, né, com o futebol, para a gente entender quantas datas temos e o que será possível fazer. Eu queria ouvir as sugestões de vocês. Para mim, eu acho que os campeonatos estaduais devem ser interrompidos, com os títulos para os devidos líderes e campeões de turno, um campeonato brasileiro de mata-mata e o restante Libertadores e Copa do Brasil sem interrupções no meio da semana. Comentem aí, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Valeu, tchau!